Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Down Help. E é nessa série que eu trago aqui perguntas que vocês fazem lá nos comentários dos vídeos, respondo, comento, é aqui que a gente bate um papo, beleza? Então, olha só, tenho aqui perguntas do Luiz Temporal, do Henrique Gonçalves e do Luciano Gamer. Preparado aí para a gente bater esse papo e quem sabe, né, o que você está procurando não é uma dessas perguntas, ou mesmo aproveita a oportunidade para colocar aqui nos comentários, nesse vídeo ou qualquer vídeo do canal, coloca nos comentários a sua pergunta, o que você quer trazer aqui para o nosso Down Help, que vai ser um prazer enorme falar aqui e comentar a respeito do seu comentário. Bora lá então? Vamos começar? Então vem comigo! Muito bem, vamos então começar com a pergunta do Luiz Temporal. Essa pergunta foi feita exatamente no vídeo como usar o Arduino, não, como usar a IDE do Arduino. Foi lá numa série de aulão de Arduino que a gente fez. Luiz Temporal perguntou: Bom dia, professor, sou muito teu fã. Obrigado, Luiz, bacana. Por favor, pode me responder se eu consigo utilizar as shields RFID, né, ele colocou até a especificação aqui, o MC522, e também a shield de micro SD, de cartão SD. Olha só, ele já sacou aqui a dúvida dele, mas ele já sacou que os dois módulos utilizam a comunicação SPI, né, aquela comunicação onde os pinos a gente identifica por MISO, MOSE, né, o clock, e o SS ou o SC. E ele está perguntando, será que dá para fazer isso no mesmo Arduino? Olha, já te respondo que sim, Luiz. Se tem algum vídeo que você, né, que a gente possa te ajudar, com os dois módulos juntos, não, mas você está dando uma boa ideia para a gente trazer esse conteúdo aqui para o canal. Agora, separadamente sim, né? Existem aí vídeos aqui no canal para cada um desses módulos. Porém, o que você precisa saber para que você utilize os dois juntos? Um desses pinos em cada um dos módulos é o Shift Select, ou CS, ou SS. Esse chip ele é utilizado para que o Arduino selecione o módulo em que está havendo comunicação. Então, repare que todos os demais pinos são ligados juntos dos módulos SPI. Então, lá do seu cartão SD e do seu RFID, os pinos MOSE, MISO, são todos ligados juntos, o de clock. Agora, o SS, né, o Chip Select, você vai ter cada módulo a ligação numa porta específica do Arduino. Dessa forma, por essa porta do Arduino, é que você vai controlar qual módulo está ligado, ligando aquela porta. Quando você liga aquela porta, referente ao chip select daquele módulo, aquele módulo, então, ele é habilitado e toda a comunicação que é feita via SPI vai funcionar só com aquele módulo. Por isso que no Arduino você vai selecionar o módulo, se comunicar com ele, e aí depois você vai desselecionar ele, né, desligar aquela porta e liga a outra que você quer comunicar. Só para ajudar um pouquinho mais aqui, vou trazer um sketchzinho que a gente preparou rapidinho, e olha só, aqui eu tenho exatamente os dois módulos, né, o SPI, aliás, o radiofrequência, o RFID, e o cartão SD. Veja que a gente selecionou, olha, a porta 10 do Arduino para o módulo RFID e a porta 9 para o módulo SD. Então, o chip SS desses módulos serão ligados individualmente nessas portas. Os demais seguem o padrão. Se você está usando o Arduino Uno, são as portas lá 13, 12, 11, né, de acordo com MOSE, MISO, clock. Tá? Então, só o chip select que você vai ligar nessas portas. Com isso, veja que a gente está informando aqui na hora de criar esse módulo, ou melhor, esse objeto para o módulo RFID, aqui qual é o chip que seleciona ele, e também aqui embaixo, né, a gente está colocando o chip que seleciona o cartão SD. E olha só, com o Digital Write,
a gente liga ou desliga para habilitar ou desabilitar aquele módulo, tá bom? Então, nesse caso aqui está errado. Seria para ativar, olha, ativa o cartão SD, ligando ele em high, e aí você pode se comunicar com o cartão SD. Depois que se comunicou, aí você vai lá, né, no caso aqui, olha, depois que comunicou, vem aqui, low, e pronto, já posso fazer o mesmo com o outro módulo. Habilito outro módulo, me comunico e depois desabilito. Beleza? Então é isso. Valeu aí, Luiz, pelo seu comentário. E vamos agora para a próxima pergunta do Henrique Gonçalves. O Henrique fez essa pergunta lá no vídeo Faça um controle de irrigação inteligente com Arduino. Olha só. O Henrique falou, professor, qual cabo uso para fazer a ligação da válvula solenoide com o relé? Olha, Henrique, depende, né, da válvula que você vai utilizar, quanta corrente essa válvula vai consumir, né, para ela funcionar. E para saber a corrente, você precisa levar em consideração também a tensão em que ela trabalha, né? Existem válvulas que trabalham com 12 volts, válvulas com 110, com 220 volts. Então, ela ligada precisa ver qual que é a corrente dela. Se você for usar uma válvula dessas de plástico que a gente encontra facilmente por aí, elas possuem uma corrente relativamente baixa. Você pode usar ali um fio com uma bitola 22, 24. Agora, se você for para, né, para uma válvula um pouquinho mais pesada, né, que consuma mais, aí sim é bom você ter o fio com uma bitola um pouquinho melhor, né, uma 18, 20 por ali, para que você consiga atender muito bem aí a válvula, tá bom? Mas é muito importante você verificar a válvula que você está usando para que você possa dimensionar o fio. E aí pode dar uma pesquisada, quando verifica lá na válvula solenoide, tá? Qual que é a potência da válvula, né, em watts, ou melhor até, qual que é a corrente que ela consome. Na dúvida, pega o multímetro, o amperímetro, mede lá com a válvula ligada, e aí você vai ver quantos amperes ela consome. E aí pesquisa lá qual é a bitola do fio para aquela corrente, para tantos amperes, naquela tensão específica da sua válvula, tá bom? Espero ter ajudado aí, mas vai depender muito da válvula que você está usando. E outra coisa também, vai depender da distância, né? Se você tem uma distância muito longa, é melhor que você coloque uma bitola melhor, mais grossa. Tá? Se for muito próximo, já não tem tanta essa necessidade. Beleza, então, Henrique? E a terceira pergunta é do Luciano Gamer. O Luciano perguntou isso lá no vídeo, meu primeiro robô com Arduino, aqui da série Maratona Maker. Né? A gente falou sobre a garra pega-dedo. Todos esses vídeos estão aqui no canal, é só procurar, tá bom, pessoal? Então vamos lá, Luciano. Olha, achei bacana a pergunta do Luciano. Mostra que ele está interessado, né, em aprender. Muito bacana, Luciano. Ele perguntou: em ciências da computação, eu aprendo um pouco sobre robótica? Gravo um vídeo sobre o que se aprende em ciências da computação. Quero seguir esse rumo igual você. Amo seus vídeos. Poxa, obrigado, Luciano, pelo carinho. Obrigado por nos acompanhar. Fico muito feliz por você gostar desse conteúdo e por você estar interessado, inclusive, aí na sua carreira. Em primeiro lugar, parabéns. Tenha certeza que você já está na frente aí de muitos da sua idade. Muitos estão lá só preocupados em jogar, não estão nem aí, querem, né, só moleza. Você não está preocupado em aprender. Mas vamos lá, diretamente na sua pergunta. Olha só, Luciano, se o seu foco é robótica especificamente, eu diria que atualmente a gente tem cursos mais especializados do que as ciências da computação. Tá? Eu, né, sou formado em ciências da computação, inclusive sou formado lá em 96, né, já mudou um pouquinho essa carreira, muita coisa evoluiu, né, tem muito mais coisa. Claro que o que eu aprendi lá eu continuo utilizando, mas, por exemplo, segurança, né, de internet, em 96, né, estava começando a ideia de se ter uma internet, então ainda não existia essa preocupação, né? Então
Hoje a gente tem mais coisas dentro das ciências da computação. Mas veja só, existem cursos, né, de universidade, cursos de terceiro grau, específicos de robótica. Tá? Então, se você fizer uma faculdade de robótica, você também verá software, como eu vi em ciências da computação, só que você vai ter também uma outra base de outras coisas importantes para a robótica, né, como a eletrônica, a mecânica. Tá? Então, vale a pena você procurar um curso mais específico. Só que veja, a faculdade, né, eu costumo dizer que, né, a faculdade ela é como se fosse ali uma viagem que você vai fazer durante aqueles anos, no sentido de um determinado conhecimento. Tá? Vamos supor que esse conhecimento das ciências da computação fosse como você fosse fazer uma viagem ali para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o que você planeja quando você faz aquela viagem, né? Você fala, eu vou aprender, né? No caso do Rio de Janeiro, eu vou passear ali pelo Corcovado, Pão de Açúcar, a Praia de Ipanema, tal. E beleza, esses são seus planos. E quando, né, você tem um planejamento ali na carreira, quando você vai fazendo as aulas, é mais ou menos nesse sentido. Então é como se fosse aquela excursão lá para o Rio de Janeiro. Você vai pegar o ônibus, você vai ter lá passeios para esses lugares, né, que são planejados. Mas repara só, durante toda a experiência, você vai se aproximar de muitas outras coisas, não só daquilo. E se aproximando, você vai conseguir conhecer outras coisas. E no caso da faculdade, não só durante a própria faculdade, mas depois você vai ter uma ideia de em que especialidade você vai buscar determinados conhecimentos. Então, as ciências da computação pode ser um ponto de partida. Tá? O legal é que ali você não vai ficar específico em robótica, você vai poder depois escolher outras áreas, tá? Como engenharia de software, como análise de sistemas, enfim, existem várias outras carreiras que você pode se especializar, uma vez que nas ciências da computação você vai ter uma visão geral, né, sobre software, sobre como que funciona. Veja só, a parte de eletrônica, eu me lembro de ter tido lá em ciências da computação, mas era só uma aula, foi bem pouco, né? Eu aprendi de eletrônica muito mais fora da faculdade do que dentro, né? E no geral, tá? Programação mesmo. Eu já sabia programar quando eu entrei na faculdade. A matemática, né? Eu sabia já de cálculo antes de estar na própria faculdade. Então, muita coisa eu, né, consegui aprender não necessariamente na faculdade. Faculdade só meio que organizou um pouco, conheci algumas áreas que eu não tinha contato, como redes de computadores, né? E hoje em dia é muito importante ter uma noção sobre como funciona a internet, os roteadores, os protocolos. Então, veja, uma faculdade é de se pensar, mas não é a faculdade que vai te colocar numa caixinha e você só vai fazer aquilo, você só vai conhecer aquilo, só vai trabalhar com aquilo, né? A faculdade ela consegue te mostrar possibilidades, os trabalhos que você tiver na sua carreira mesmo profissional é que você vai realmente aprender e vai se desenvolver. Falei muito, Luciano, mas espero ter ajudado um pouquinho aí, né, no sentido aí da ajuda que você pediu, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui, mas antes, dá uma olhadinha aqui nos depoimentos que a gente recebeu. Olha que legal! Bacana, né? Olha, muito obrigado, gente. E olha, não esqueçam, hein? Coloquem aqui nos comentários a pergunta que vocês quiserem para os próximos Dá um Help aqui do canal. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.